Então, nós estamos na continuação dos multiplexadores, agora mais especificamente demultiplexadores. Então, nós vamos ver o circuito hardware, né, e também aplicações. Então, demultiplexador, ou demultiplexer, ou demux, ou demultiplex, é um circuito combinacional com uma entrada e duas ou mais saídas. Ele faz o trabalho inverso do multiplexador, como nós iremos ver. Através das variáveis de seleção, porque além da entrada, ele tem que ter variáveis de seleção, define quais das suas saídas receberá a informação da única entrada, né? Nós vamos ver aqui o circuito seguinte. Esse circuito executa a operação inversa do multiplexador, que nós vimos anteriormente. Então, aqui está o nosso demultiplexador. Então, vocês podem ver que a imagem é o inverso do multiplexador. O multiplexador é a mesma imagem, só porque espelhada. Nós teríamos várias entradas e uma única saída. E o demultiplexador, ele pega dados em série, né, multiplexados no tempo. Estamos trabalhando com multiplexação no tempo. E depois ele vai demultiplexar, ou seja, vai transformar dados em série em dados paralelos. Mas é importante entender, eu já vou tentar explicar para vocês aqui, logo no início, para vocês terem uma ideia de como isso acontece, né, pelo menos nas etapas. Então, nós vimos que um circuito pode ser paralelo, no caso, ele é transformado em série através de um multiplexador, e depois ele pode necessitar que esses dados em série sejam colocados em paralelo. Então, mas quando a gente vê essa imagem aqui, né, pelo menos quando eu vi tive primeiro contato com essa tecnologia, eu ficava imaginando que os dados iam chegando e iam se encaixando todo aqui em paralelo, né? Eu fiquei imaginando assim, uma caixa de ovos, né? Então, sei lá, a caixa de ovos passa numa esteira e os ovos vão caindo tudo ali no seu lugarzinho, né? Mas não é bem assim que funciona, não, sabe? Porque nós vamos ver que esse desenho aqui é um desenho, é um circuito combinacional. E circuito sequencial, né? E ele não tem memória aqui. Então, ele não consegue guardar os dados como se fosse colocando ovos numa caixa de papelão, né? Uma caixa de ovos. Não é assim. Então, eu só queria alertar isso para vocês, porque, na verdade, quando ele colocar um dado aqui, quando vier um dado em série, né? Então, os dados vêm multiplexado no tempo. Então, vem um dado atrás do outro. Então, claro, o primeiro dado que chega aqui é o que é colocado aqui na saída. Mas quando ele é colocado aqui, observe que tem um circuito de seleção que vai dizer em que posição esse dado vai ser, sei lá, colocado, né? Se vai ser na posição S1, no S2 ou no SN. Vai ser colocado numa posição. Então, quando esse dado chega aqui, seja ele 0 ou 1, né, porque o bit é assim, o dado de sistema digital é 0 ou 1, aí ele chega aqui, ele é colocado numa posição, e esse dado, e o resto é tudo, por exemplo, vamos supor que seja 1, o resto é tudo 0, por exemplo, e aquele dado é 1. Ou se ele é 0, acaba sendo tudo 0 aqui nessa posição. Então, quando ele aparece aqui, é só um dado que está sendo colocado aqui. O resto é tudo zerado, vamos dizer assim. Tá? Só explicar para vocês, porque isso aqui não fica parado, a não ser que tenha uma memória aqui, nesse lado, né, dando prosseguimento, e isso é bem comum, esse tipo de coisa, mas o circuito que nós estamos analisando não tem memória. Então, se o dado é colocado aqui,
daqui a pouco aparece um outro dado, e isso aqui já desaparece completamente, porque ele não tem como guardar esses dados aqui. Então, eu acho importante vocês terem essa imagem já, desde já, porque eu acho que vai facilitar o entendimento daqui por diante, tá? Então, nós vamos começar aqui com um demultiplexador com apenas duas saídas. Então, vai chegar os dados aqui, né, os dados de entrada, nós temos um circuito de seleção, e esse dispositivo aqui, né, vai colocar duas saídas. Então, essa saída, né, seja o S0 ou S1, vai ser o que corresponde à entrada. Vamos explicar melhor. Por exemplo, nós temos uma seleção, então a entrada que está aqui, ela vai ser colocada ou em S0 ou em S1. Quem vai dizer aonde estará a saída, ou essa entrada do multiplexador, né, que vai aparecer em uma dessas saídas, quem vai dizer aonde estará é o circuito de seleção. Quando nós temos apenas duas saídas, simplesmente um bit aqui, uma variável só, é suficiente para definir essas duas, ter correspondência com essas duas saídas. Por quê? Porque se o A for 0, né, por exemplo, ele estará colocando a entrada nessa saída. Se for 1, estaria colocando nessa outra saída. Né, porque 0 e 1, né, 2 elevado a 1 é 2, ou seja, tem duas possibilidades. Então, seria um demultiplexador que só receberia os dados que receberia aqui, seria colocado aqui ou aqui. Vamos ver aqui. Ó. Então, esse circuito, que é um circuito simples, nós temos aqui um hardware que poderia fazer exatamente aquele trabalho lá, né? Ou seja, aqui tem a seleção, tá? E aqui tem o dado. Então, observe que se esse A for 0, né, 0, ele desabilita essa porta E, certo? Porque 0 aqui sempre vai ser 0 aqui. E quando ele colocar 0 aqui, essa porta não vai habilitar, ou vai colocar 1 nessa porta E. Então, a saída dessa porta E aqui, ela vai depender desse outro terminal, né? Porque esse aqui já é 1, né? Porque ele colocou 0 aqui, né? Essa condição aqui. Colocou 0 aqui, a entrada dessa porta é 1. Então, se o E for 1, a saída é 1. Se o E for 0, a saída é 0. Então, com o A configurado em 0, a saída S0 vai corresponder, ou melhor, essa saída, né? A saída S0 vai corresponder exatamente o valor de E. É como se 0 habilitasse essa porta aqui funcionar. E 1 é ao contrário, é essa outra porta aqui. Né? Porque se ela for 1 aqui, ela desabilita de cima, mas habilita de baixo. Sendo 1 aqui, a saída do S1 vai depender do valor de E. 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. Ok? Não sei se eu consegui explicar para vocês o funcionamento, mas é basicamente isso aí. Então, aqui nós temos, tem o A como sendo a seleção, né, o selecionador da saída, e o E o dado. Mas a gente vai considerar, como vocês verão em seguida, que isso aqui são duas entradas, como a gente vai ver em seguida. Aqui nós já temos um multiplexador com 4 saídas. Então, observe que agora, para 4 saídas, eu preciso de 2 variáveis, A e B. Com 2 variáveis, né, 2 elevado a 2 dá 4 possibilidades. Então, nós temos essa possibilidade, né, a 0 e 0 no seletor aqui, faz com que os dados que cheguem no E apareçam na saída S0. 0 e 1 na seleção faz com que a saída apareça no S1, e 1 e 0 no S2, e 1 e 1 em S3. Então, a seleção faz com que o sinal que aparece aqui no E se posicione
né, em uma dessas saídas. Mas, como eu disse para vocês, isso aqui, ele não vai entrando os dados aqui, vai se posicionando aqui como se fosse uma caixa de ovos numa esteira de montagem, né, uma esteira para colocar os ovos lá dentro da caixa. Não é assim. Ele, num primeiro instante, aparece o sinal aqui, a seleção diz aonde é que ele vai aparecer. Muito bem. No instante seguinte, aparece outro dado aqui, ele já diz aonde é que vai aparecer, mas todos os dados agora já serão diferentes. Porque esse circuito não tem memória. Tudo bem? Está entendendo? Aqui eu acrescentei, eu fiz uma modificação no slide, até para tentar mostrar para vocês aqui um pouco mais de detalhe. Então, veja aqui, ó. Rigorosamente, nós temos 3 entradas. Né? O A e B é a seleção, o E seria exatamente a entrada. Né? Mas observem como é que está aqui, como é que eu coloquei essa tabela. Observem que nós temos o A e B aqui, né? E o E, aqui é tudo 0 e aqui é tudo 1, certo? Então, observe que quando A e B são 0 e 0, eles estão selecionando o S0. Aqui temos outro A e B 0 e 0, o S0. O 0 e 1 seleciona o S1. Então, está aqui, ó, 0 e 1 seleciona S1. 0 e 1, estou selecionando S1. 1 e 0 seleciona S2. 1 e 0 seleciona S2. E 1 e 1 seleciona S3. Certo? Vamos ver aqui agora. Agora, deixa eu ver aqui. Então, aqui, nós estamos em entradas. Olha, eu tinha colocado uma marca aqui, mas não apareceu aqui na hora que eu fiz o PDF. Aqui nós temos as entradas e aqui a saída, né? A saída está aqui e as entradas são essas 3 aqui. Ah, está aqui. Isso que tinha desaparecido. Então, A e B são as entradas. As entradas, essas 2 variáveis, selecionam o quê? Aonde a saída vai aparecer. Que vai aparecer no S0, no S1, no S2 ou no S3. Né? Então, quem faz isso são essas 2 variáveis, como a gente viu. O E é basicamente o sinal. Então, o sinal pode ser 0 ou 1. Né? E ele vai aparecer em uma das saídas, baseado nas informações que estão presentes nessas outras 2 variáveis aqui, A e B. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Observe aqui como é que está aqui. Ó. Então, quando tiver 0 e 0 e a entrada for 0, significa que o S0 vai receber 0. Certo? Se 0 e 0 for 1, observe que ó, o S0 vai ser 1. Porque ele selecionou o S0 e colocou 1. Aqui, 0 e 0, né, e 0, ele vai colocar 0 no S0. Aqui, 1, ele vai colocar 1 em S0. Perfeito? Aqui, ó, essa linha aqui, né? O que quer dizer essa linha? Significa que ele está selecionando o S1 e está colocando 0 lá no S1. Certo? Aqui, ó, também é o S1, mas ele está colocando 1 no S1. O resto é tudo 0, tá? Ele só está colocando naquele ponto ali. E assim por diante. Se ele colocar 1 em 1 aqui, ele vai estar colocando 1 lá no S3, né? Porque se ele não tiver desse jeito, ele vai ter 0 lá naquele S3. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui uma outra maneira. Aqui eu acho que até fica mais claro. Aqui, ó. Quando, por exemplo, aqui está tudo 0, né? Ele está o 0. O 0 poderia ser 0, também é um dado também, né? Então aqui, ó, aqui são as 3 situações, são situações em que a entrada é 0 e aqui a entrada é 1. Então, observe aqui, ó, que quando está nessa situação, ele está selecionando o S0, né,
e está colocando um lá naquele ponto. Né? Aqui, ele está selecionando o S1 e está colocando um naquele ponto. Aqui ele está selecionando o S2 e está colocando um naquele ponto. E aqui está selecionando o S3 e está colocando um naquele ponto. Então, eu acrescentei isso aqui porque vocês vão ver depois a tabela na folha de dados para vocês entenderem como é que é a folha de dados. Tá? Então, por isso que eu acrescentei aqui. Aqui nós temos já uma simulação que foi feita em Proteus, né? E nós temos aqui os dados, a variação dos dados, né? E o que acontece com a saída. A gente pode tentar fazer depois ali no Proteus para a gente experimentar isso aí. Aqui tem um circuito 74155, que tem um circuito duplo de demultiplexação aqui, certo? Ó, aquela tabela que eu mostrei para vocês ali, ó, só porque é um nível invertido, é baixo, né? L de low e H de high. E aí nós temos aquelas seleções que eu mostrei para vocês ali, né? Porque o B e o A são select, e o Strouble e o data aqui são os dados, né? Basicamente ele está dizendo que os dados são nível baixo, por exemplo, né? Mas é claro que pode ser nível alto também, né? Então, um pouco aqui, ó. Aqui tem um outro circuito, né, que mostra aqui, e aqui eu queria mostrar a folha de dados desse aqui, que eu peguei em mais detalhes, né? Então, olha aqui, ó. Esse multiplexador é de 8 bits na saída, ó, 0 até 7. Então, esse aqui é a saída do multiplexador. Aí vocês veem que a entrada tem 6 pinos aqui. Esses 3 aqui são da seleção, ou seja, ele vai selecionar qual desses pinos aqui vai aparecer a saída, certo? Então, como 2 elevado a 3 dá 8, né? Então ele vai selecionar um desses 8 pinos de saída através desses 3 bits aqui. Então nós temos que ter um circuito aqui com essa função de selecionar esses dados aqui, né? E depois aqui nós temos mais 3 aqui, ó, onde o pino E1 e o pino E2 tem um inversor, aqui tem um não aqui na entrada, tá? E o outro não. Então, a folha de dados, não sei se está aqui, mas ele vai mostrar, né, a tabela da verdade. Aqui é a tabela da verdade, mas eu vou mostrar a tabela da verdade em seguida para vocês. Aqui eu estou mudando, estou conseguindo mudar ali. Só deixa eu ver aqui. Onde é que eu botei a tabela? Ah, até aqui foi de dados, tá. Que bom que ele está mudando de novo para vocês. Então, vocês veem que nós temos aqui... onde é que está? Esse A ali, é esse A aqui, ele está selecionando. Nós temos aqui a saída nos pinos, né? Ó, de 7 a 0. Esses aqui são os pinos de saída. Aqui, ele vai dizer, essas 3 variáveis aqui, vão dizer em quais dessas saídas vai aparecer o dados, né? E aqui, um deles aqui, que pode ser o E1 ou o E2, aqui, são os dados de entrada. Um desses pinos vai ser colocado a entrada. Então, observe que a entrada, que pode ser baixa aqui, ó, eles estão colocados ou no Q0, ou no Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante. Então, os dados estarão aqui. Tá? Ele tem uma barra aqui, ó, pode observar que o pino tem uma barra, né? Aqui nessa figura também aparece a barra, porque ele é um nível baixo, né, que aparece. É uma tabela invertida, né? Então, por isso que o pino tem essa barra lá em cima. Então, vamos ver aqui a tabela da verdade. Eu acho que... Vou mostrar aqui a tabela. Agora, a tabela da verdade para vocês. Acho que está aqui. Ó, isso aqui aliás, é o folha de dados, né? É esse componente aqui, ó.
74, 138, né? Então, dependendo do fabricante, ele pode colocar essas letras aqui um pouco diferente. Vou aumentar aqui um pouco a imagem para mostrar para vocês. Então, um componente desse formato aqui, vocês, né, tem um encapsulamento nesse formato. Aqui dá alguns dados a respeito das tensões. Observem que o VCC pode variar de 4,75 até 5,25. Né? A fonte tem que ter essa precisão aqui. Né? E o típico é 5, né? Nós estamos considerando a tensão TTL, 5 volts, mas ele pode ter essa variação aqui. E aqui a corrente também, que o circuito pode fornecer, né? Em baixa ou em alta, né? Miliamperes. A temperatura que ele pode operar. Os militares, os componentes militares, eles são com a variação bem mais alta, né? Permitindo tensões, temperaturas negativas também, e tensões também muito mais altas. Então, aqui está o encapsulamento do componente. Eu não sei se algum de vocês já viu esse tipo de encapsulamento, né? Aparecem muitos circuitos aí. Então, aqui é a forma como está o circuito, aqui as saídas, né? Indicando aqui qual o pino, 15, 14, 13, né? São os pinos, onde é que estão os pinos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, e a tensão, ó, e o VCC é o 16, e o GND, né, o Terra, é o pino 8. Então, é um chip que tem 16 pinos aqui. Então, tem 8 em cada lado, né, com 16 pinos. Essa aqui é só uma representação, não aparece desse jeito aqui, né, pelo lado de fora, só para a gente entender melhor como ele está construído. Então, aqui está o esquema dele interno. Né? Então, vocês podem ver que esse circuito aqui, ele está habilitando, vai habilitar, né, eles combinados, vão habilitar essas saídas. Então, vocês podem ver, ó, que se aqui for nível alto, né, aqui ele fica nível baixo, e aqui ele fica, aí esse baixo aqui, fica alto aqui, né? E o baixo é jogado em todos esses outros aqui. Então, é dessa forma, né? Não só o A2, mas o A1 e o A0, eles combinados, eles habilitam ou desabilitam essas portas que estão aqui. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, ó, uma aqui fica 0, depois fica 1 novamente. Então, ele vai estar habilitando essa porta e desabilitando as outras, né? Porque ele vai 0 nessa porta, nessa, né? Todas as outras, e esses outros aqui também. E essa combinação desses três, justamente, né, pela tabela da verdade, ele vai habilitar só uma porta específica aqui, pela combinação desses três. E aqui estarão os dados, né? Vamos ver, aqui tem uma figura aqui, que ele mostra, deixa eu ver aqui. Aqui é quando que combinar com mais de uma porta, mas vamos aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, vai diminuir um pouco aí. Esse aqui tem toda. Então, é basicamente isso. Nós temos aqui a seleção da porta, né? Acho que esse desenho aqui que mostra um pouco melhor. Por exemplo, aqui, ó, embora aqui é um desenho que tem 4 chips daquele ali, 4 circuitos, né? Porque o objetivo é ficar com 32 saídas, né? Ó, de 0,31 até 0, né? 0 até 0,31. Então, tem 32 bits de saída. Então, para isso, se utiliza essa porta aqui, né, essas entradas, para selecionar individualmente cada uma desses chips, né? E vocês podem ver aqui, ó, aqui tem mais 2 pinos, né? A gente viu que com esses 3, a gente consegue selecionar esses 8.
mas se eu tenho ainda 4 circuitos, eu tenho que ter mais 2 bits para poder selecionar qual desses chips nós estamos operando, né? Você pode ver aqui, ó. Aqui esse pino está sempre ligado em alta, tá? Esse pino aqui está sempre ligado em baixo, esse pino está sempre ligado em baixo e esse sempre embaixo. Então, vamos colocar um 0 e 0 aqui. Vamos botar 0 e 0 aqui para ver qual dos chips é selecionado. 0 e 0. 0 e 0, aí ele vai ficar 1 e 1. Como aqui é 1 e aqui também é 1, ele vai habilitar esse chip aqui, ó. Por quê? Porque 0 e 0 aqui, ó, aqui ele está jogando um 0. Então ele desabilita essa porta aí. Então esse aqui não vai funcionar. Aqui é 0, vai jogar 1, mas aqui também é 0. Então ele desabilita isso aqui. E aqui é 0, né, fica 1, depois fica 0 novamente. Então, dependendo, né, das tensões que estão aqui, dos bits que estão aqui, vai habilitar individualmente cada um desse circuito aí. Então, observe que esses 3 bits aqui vão dizer qual das saídas receberão a entrada. E mais esses 2 aqui vai selecionar quais desses blocos, né, ou quais desses circuitos integrados, receberão esses dados do A0 ao... Vamos lá, peraí, deixa eu explicar novamente. Esses 2 bits aqui selecionam o chip. E esses 3 aqui seleciona, naquele chip que já foi selecionado, seleciona o pino de saída. E a tensão que vai aparecer lá vai ser do E1 ou do E2, dependendo de quem está sendo usado para jogar o sinal na saída. Ficou muito complicado? É um pouquinho, Né? Os circuitos são bastante complexos. Né? Mas então, aqui já tem informação a respeito, né? Porque a tensão nunca sobe abruptamente, né? Sempre tem impedâncias, resistências, impedâncias, né? Principalmente as impedâncias, capacitâncias que tem no circuito. Então a subida de tensão nunca é abrupta, né? Nunca é instantânea. Ele te leva um tempo para subir. Então por isso que essas formas de ondas, né? De variações de tensão, sempre tem esse degrau, assim, né? Tem essa rampa de subida, porque a mudança não acontece de forma instantânea. Aqui é o formato do componente, as dimensões dele, né? Tem mais informações aqui. Aqui é mais dimensões físicas, né? Tem os 2 formatos, né? Que é um SMD, que o componente é colado na superfície, não tem um furinho, né? E já tem aqueles componentes que tem um furinho também. São os mais, esse aqui, ó. Esse precisa fazer um furinho na placa de circuito impresso, né? Aquele outro já não precisa. Eles podem ser colocados em circuitos bem mais complexos. Então, aqui tem outras informações também, de corrente, tensões, outras variações. Né? Mas o objetivo, como eu estava falando para vocês, né, o objetivo é jogar a entrada em uma das saídas. Certo? Então, em uma dessas saídas vai aparecer o sinal que está colocado aqui, que poderia ser o E1 ou o E2. E aqui tem mais porque se aqui é de enable, né, de habilitar, de disponibilizar, então podemos ter um terceiro aqui que dá uma segurada na informação, justamente, por exemplo, né, para dar uma estabilizada, como eu disse para vocês, as tensões quando estão sendo colocadas, ele pode sofrer algumas variações, tem um tempo de retardo para aparecerem nos circuitos, então nós podemos ter um circuito que faz esse controle. Então, pode ser um pino desse aqui, por exemplo. Né? Então, só deixa eu ver aqui, se tem mais alguma informação que eu para você. Lembra aqui, ó, o LS138, né, pode ser usado como um demultiplexador, né, de 8 saídas. Por das entradas enable, né,
por uma das entradas enable de nível baixo. Aqui, ó. Onde é que está ele? Deixa eu ver. Ele está falando desses enable aqui, ó. Né? Desses aqui. Vocês estão vendo o meu mouse circulando pela página? Então, né? Sim. Então ele está dizendo aqui que esses enable aqui, ele pode ser usado ó, então, aqui, ó, pode ser usado um multiplexador de 8 saídas através da entrada input, do enable, que é nível baixo, né, como um dado de entrada. Então, um daqueles enable pode ser usado como a dado de entrada, né, certo? E as outras são usadas como Strabo, né, que é justamente aquele negócio de segurar a informação. Esse Strabo aqui você pode pensar como o estroboscópio mesmo, estroboscópico, né, que a gente tem. É uma luz que acende e apaga, né? Então, quando ele pode ligar e desligar alguma coisa. Então, um daqueles Z ali, dos enable, pode ser usado como dados, né? Data input, aqui, ó, data input, né? E os outros são usados como Strabo. Ok? As entradas enable, que não são usadas, né, devem permanecer firme, né, em baixo e alto, né, como esse caso aqui, né, que ele fica alto, né, fica todas altas aqui. Então, ele pode ser fixado em alto, né. Então, quando ele vai habilitar, ele fica alto, né, aqui. Então, essa outra fica em alta aqui, né? Então, e é porque aqui, por que um é alto e é baixo? Porque olhando o circuito, ó, você pode ver que um pino é alto, tá vendo? Então, um tem que ficar alto e o outro tem que ficar embaixo. Então, por exemplo, o 2 e 3 pode ser esse Strabo, que permite, que diz a hora que desculpa, não, aqui já está fixo, ó, aqui está fixo em 0, não é esse caso aqui. Talvez aqui pudesse, deixa eu ver, aqui, bem que aquele está combinando esse circuito aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso melhor para vocês. Aqui, ó, talvez aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, esses dois tem que ser embaixo, né? Um desses dois é escolhido para ser o dado. E os outros dois, um fica em alta e o outro fica embaixo. Por isso que a tabela da verdade, a gente vê assim, ó, uma é em alta, outra em baixo, tá? Porque esse é a forma como eles podem habilitar aquela porta aí ali, que permite que os dados sejam transmitidos. Ó, se esse aqui recebeu um nível baixo e esse aqui nível alto, essa porta só fica dependendo do E1, certo? Que é o dado que o circuito vai receber e que esses pinos aqui vão dizer em qual dessas saídas o sinal vai aparecer. Como o Nelson falou ali, isso aqui realmente é um circuito relativamente complexo, tá? É um circuito, não é tão fácil assim de entender, né, no primeiro momento. A gente depois se acostuma, né, de tanto usar, a gente vai se acostumando, mas quem está entrando em contato pela primeira vez, né, sabe que realmente não é fácil, assim. Então, vamos ver aqui, vamos ver se eu tenho... Tá. Não sei se... Tá. E depois a associação, né, associação, aquele exemplo que eu mostrei ali para vocês é uma associação, e aqui tem um outro exemplo de associação, ó. Nós temos nesse caso aqui poderia ter 3 entradas, as saídas e 2 pinos que vai selecionar qual dessas saídas receberão a entrada, né? Mas aqui esse pino estaria recebendo uma entrada, esse uma entrada e esse uma entrada.
É diferente daquele outro circuito que eu mostrei para vocês ali. Então, ele é bastante variado, assim, né? Tem bastante arranjos. Aqui tem só para fazer nós estamos aqui basicamente fazendo uma comparação com um multiplexador, porque lá nós tínhamos um circuito semelhante, só porque é espelhado também, né? Nós recebíamos os dados e iam ser multiplexados. Esse aqui é um demultiplexador, então ele recebe dados em série, né? Ele recebe um dado aqui, e aí essas duas variáveis vão dizer, né, aonde que ele vai aparecer, né, na saída. Isto porque essa variável, né, vai, por exemplo, né, sendo 0 ou sendo 1, ele vai habilitar esse bloco ou esse bloco. E esse aqui vai habilitar essa saída, e na verdade vai habilitar essas saídas aqui, né? E esse aqui vai habilitar essa saída de multiplexador aqui. Então é uma combinação aqui de... Tá. Aqui eu coloquei justamente para fazer o comparativo, né? Ali nós estamos fazendo 4 saídas combinados, e esse aqui também está combinando, do mesmo jeito. Nós estamos combinando 4 multiplexadores, mas aí nós temos que conhecer o hardware do multiplexador para ver como é que ele funciona. Aí, como eu mostrei ali para vocês, a folha de dados diz como é que ele funciona, né? Ele tem essas entradas que justamente permitem que a gente combine vários outros multiplexadores. Então, vai depender do hardware. Aqui é bem genérico, não tem muitos detalhes de como essa seleção será feita, né? Mas aqui nós já estamos tratando de um circuito com folha de dados e que podem ser montados numa bancada de laboratório. Aqui também nós podemos, em analogia lá com o multiplexador, nós também podemos pegar um demultiplexador e eliminar algumas das saídas. Aqui nesse caso, estou pegando um de 4, estou eliminando 2, né? Então, como é que se faz isso? Faz isso ligando as entradas. Aí, aqui nós tínhamos 2 elevado a 2, 4, né? Ou seja, dá para controlar 4 saídas, mas no momento que a gente faz isso, nós só temos 2 elevado a 1, ou seja, só 2. Então, no caso, seria o 0 e o 3, né? Porque quando for 0, 0, 0, deveria, né, de forma genérica, vai estar habilitando a primeira entrada. E 1 e 1 vai estar, de forma genérica, habilitando a última saída, né? Então, nós teríamos esse negócio assim, essa tabela de velocidade desse jeito aqui. Tá certo? De outra maneira, né, poderíamos dizer o seguinte: nós temos um contador aqui, né, que vai, à medida que ele vai contando, né, por exemplo, nós temos uma sequência de bits chegando aqui. Aí o contador vai dizendo em que momento cada bit daquele ali vai aparecendo nessa entrada, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou assim por diante. Mas é como eu falei para vocês, não significa que os bits estão entrando aqui, estão ficando guardadinhos aqui. Não, porque esse circuito não tem memória. Esse circuito é um circuito sequencial, né? Ele vai mostrando ali, e na hora que muda aqui o contador e a entrada, já está mudando a saída. Então, ele só vai jogar um bit em alguma dessas saídas. Então, as outras, por padrão, pode ser alta ou baixa. Vai depender do hardware do circuito. Como a gente viu naquele outro, aqui, né? Acho melhor mudar o slide aqui, que eu acho que é mais interessante. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui. Vamos até lá. Aqui, ó, né? Então, esse é um circuito, como eu disse para vocês, ó, quando os dados não estão chegando, é tudo alto. Quando o dado chega, né, que aqui no caso é baixo, aparece baixo, ele está chegando naquele ponto. Então, é isso que eu quis dizer para vocês, que os dados vão aparecer somente em uma das saídas.
Na hora que mudar o contador, ele já vai selecionar uma outra saída. O resto vai ser tudo desabilitado. E o fato de estar desabilitado pode ser alto ou baixo, vai depender da forma como foi construído o demultiplexador. Aqui está um circuito onde mostra um multiplexador e um demultiplexador. Então aqui as entradas são paralelas e depois são transmitidas ou colocadas nesse fio aqui de forma serial, né? E aí o demultiplexador recebe esses dados e passa eles aqui de forma paralela. Mas, como eu disse para você, não é uma caixa de ovos recebendo os ovos aqui. Aparece um aqui, aparece uma dessas saídas. Depois, o próximo que aparecer, muda tudo aqui e aparece uma dessas saídas aqui. Selecionados, né? No caso aqui. Aqui, se os dados também vão ficar parados aqui, depende se tem uma memória aqui ou não. Porque senão não vai ter os dados parados aqui também. Chega aqui, seleciona, ele passa adiante e aparece uma das saídas. Aqui tem uns exercícios, eu não cheguei a fazer esses exercícios, tá? Mas é basicamente aquelas montagens que a gente fez, parecidas com o multiplexador também. Aqui, parece que tem um exercício desse aqui, aqui. Porque aqui o que a gente pode explicar para você é o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. W é o A0, o X é o A1 e Y é o A2 e aqui é o Z, o enebo. Então aqui nós temos 3 dados, né? Ó, as entradas E1 e E2, tá? E1 e E2 devem permanecer em nível baixo. Onde é que está E1 e E2? Desenha as formas de ondas. Tem o E3? Cadê E1 e E2? Tem que descer, tá certo? Assim, um circuito que mostrava. Ah, tá. Esse circuito nós vamos ver amanhã, que eu vou mostrar. Eu vou mostrar sobre flip-flop. Aí a gente aparece aí, por isso que eu estava já preparando a aula e vem e eu perdi ali, eu confundi as coisas. Ok, pessoal. Então, por hoje é isso. Eu vou parar.